Bom dia, pessoal. Só um minuto que eu vou logar na minha outra conta aqui só para... Deixa eu pegar o ID aqui da reunião. Deixa eu ver como que vai aparecer ali. Meu cabelo está muito estranho, tá muito embolado. Bom dia. Lá. Esperar o pessoal chegar para a gente começar. Estão me ouvindo? Deixa mais pessoas entrarem na sala, que aí a gente inicia e eu vou iniciar a aula falando de algumas coisas, não para todos, tá bom? Acho que todos que estão aqui, na verdade, Heloísa, Daniel, não sei se Daniel, Emanuel, eu sei que tá. Keila, eu não conferi. Ana Júlia, eu não conferi. A Camila, eu sei que tá. Sara também. Heloísa, Emanuel. Eu acho que Keila também tá tudo ok. Mas, pessoal, ontem eu fui fechar as notas de vocês de química. Eu tomei um susto. Eu vou fechar as notas com aquelas atividades em zero. O que tiver zero vai ser zero. Eu não vou ficar esperando, mas não, era para eu esperar até ontem. Me atrasei toda assim no lançamento da aula, porque aqui nem tantos, mas, por exemplo, ó, Nádia, bom dia, você que entrou agora, você é uma das pessoas que tem atividades atrasadas lá na plataforma SAS. Eu não estou conseguindo fechar a nota de vocês, eu vou fechar a nota com o que eu tenho, gente. Se não tiver registro de atividade lá, eu vou fechar com zero. Se tiver zero, é zero. Isso impacta na nota de química, tá? De laboratório não precisa se preocupar, não. Quem fez a atividade de recuperação recuperou a nota do relatório, mas tem as outras lá do formulário e etc. que deveria ser feita. Eu já fechei a nota de laboratório, não tenho que recorrer mais, já fechei. E eu já só vou passar para o sistema assim que minha aula acabar. E Ô, fim. Gustavo, Hum. eu sei que tá faltando para eu fazer é te enviar aquela lista que você mandou. Os outros eu acho que eu fiz sim. Dos SAS, os Não, capítulos que você passou, as atividades. eu tô Aqueles falando do negócios que eu. SAS. Eu não tô falando do laboratório, não. Ah, tá. Mas do SAS, as atividades do SAS tem para fazer, porque eu lembro que eu fiz todas, eu acho. Dos capítulos que a gente estudou, do 1 ao 7, eu mandei recado no grupo, eu acho que durante umas 2 semanas. Gente, verifique se vocês têm capítulos com respostas atrasadas do 1 ao 7, de Química 1 e Química 2. Por quê? Ah, teve alguns que eu fiz até o 8, acho, da sua matéria, acho que foi Química 1, Então, até o mas 8. dá uma verificada nos primeiros capítulos, Nádia, que eu acho que eu vi você com os primeiros capítulos lá que a gente estudou em sala isso, tá bom? Aí dá uma verificadinha para ver se tem alguma atividade desses primeiros capítulos atrasados. De uma maneira geral, tá? Mas isso não é só Tá você, não. bom, Tem uma vou galera que ver. tá com... Eu só... Porque na hora que eu tava falando, você entrou e foi um dos nomes que eu tinha memorizado. Não só você, Daniel também. Eu não... Tem algumas... Isso está sendo avaliado em qual AV? O quê? As atividades? Sim. Química 1 vai para AV1 e Química 2 vai para AV2. Enfim, eu só tenho essas duas para avaliar.
E o que que eu faço? Você sabe qual AV é nota do trabalho? 3. Ah, sim. E a AV4 é a nota da prova. Eu acho que eu já lancei a nota da prova de vocês lá ontem. Não tenho certeza. Porque eu estava lançando, a turma de vocês foi a que eu travei. Era para ter fechado as notas já ontem, para hoje só ir resolvendo problemas. Eu não consegui fechar Gustavo, porque... o meu não tem a nota nem do AV2 nem do AV4. Sim, meu amor. Você está olhando o laboratório? Não, de química. Laboratório, que eu não fechei nota de química de vocês. Mas o meu de química não tem... tá, você tá falando de laboratório. Não, você deve estar olhando de laboratório. Não, eu tô olhando de Porque química. a nota de laboratório tem um 10 na AV1 para todo mundo, que é os relatórios que a gente produziu em sala. Sim. Mas o Aí meu a de AV2 química... está em branco. AV2 e AV4. Aí a AV2 está em branco. A AV3 é a nota do trabalho. E a AV4 é a nota da VH, que vai valer para as duas disciplinas. Sim. Aí está em química? branco no laboratório. No laboratório. Não, química também tá em Não. branco. O Não, meu química tem tá branco. tudo em branco. Química tá tudo em branco, gente. Eu não consegui lançar nota, tem um monte de atividade, um monte de gente atrasada. Tô te falando que eu não consegui fechar as notas ontem. Eu faço todos os registros no Excel para depois ir só lançando, né, as notas, que eu tenho fórmulas que eu vou usando para facilitar a minha vida, para calcular média, essas coisas. E não consegui fechar a nota de quase 90% da turma, porque tem um monte de atividade faltando. E, tipo, a nota é até hoje. Na verdade, era até ontem. Danilo me deu um prazo até hoje. Então, quer dizer, eu tenho um intervalo agora de 9 até às 11 que eu vou usar para fechar a nota. Não que eu vou fechar as notas de vocês, mas quem já tiver com as atividades concluídas, eu já estou fechando as notas já. Tá? Aí tem todo um peso. Tem todo um peso, é bem tranquila a avaliação. Eu acho que todo mundo está com uma nota bem boa. A AVH foi muito boa, tá? Da turma, de uma maneira geral, tá bom? Foi muito boa mesmo. Então, eu acho que isso vai impactar positivamente, né, na nota de vocês. Essa VH, com essa nota boa que vocês tiveram de uma maneira geral. Mas vamos lá, pessoal. Vou parar de falar, então revisem aí um pouquinho as atividades. Ontem eu até entrei em contato com alguns alunos em particular. Agora tem muitos que estão, assim, devendo muita atividade mesmo. Tipo, às vezes tem um livro 1 inteiro para passar a atividade lá pro portal. Eu não sei o que essa pessoa vai fazer, tá bom? Porque eu vou fechar a nota daqui a pouco. Eu não vou arrastar, não. Até porque vocês vão sair de férias e como é que vocês vão sair se eu tiver travado a nota de vocês? Não tem como, né? Se bem que vocês já estão de férias. Né? Férias. Um movimento diferenciado aí que a gente está vivendo. Vai sair de recesso para onde? Vão viajar para onde? Vamos viajar pro Pontal lá. Minha cama Pra dormir. É, para se isolar bem no meio do mato ainda, mas para Pontal ainda assim, lá para aqueles cantão ainda, para ficar bem Exatamente. longe. Quarta Avenida. Pra praia. Pois é. Ô, Manel, o Gustavo Manel fica indo pra praia, passando lá daqueles quadriciclos, não tem? Correndo a mil. Manel? Poxa, Manel. O Manel não está fazendo quarentena. Denúncia. Tá, mas demora. Eu estou fazendo quadriciclo. Poxa, Manel, hein? Quem te viu e quem te vê, hein? Meu livro Ninguém nem travou me vê agora, passando. meu portal. Pessoal, peguem um capítulo aí, vamos lá. Rapidinho esse capítulo, é um capítulo gostoso e tranquilo de se fazer, tá? É o capítulo 11 de Química 2, Química 1, livro 3. Eu peguei Química 2, livro 3. Tá? Peguem aí esse capítulo, eu tô abrindo só o livro, vou expor já a tela para vocês. Então, esse capítulo 3, ele vai... Opa, é o capítulo 10, lá eu botei 11. Desculpa. Lá na atividade, depois eu vou alterar lá.
Esse capítulo 10, ele vai tratar justamente dessa temática que ela vem embutida junto do estudo desses combustíveis, tanto de natureza fóssil quanto de natureza renovável, que seja, que vai tratar justamente da forma como ocorre impactos desses combustíveis no nosso meio, principalmente no ambiente natural da Terra, tá? Não impacta, assim, estuda também os impactos sobre o ambiente urbano, né, então estuda de uma maneira geral, mas muitas vezes, quando a gente fala sobre, né, o próprio termo já leva a gente a entender isso, impactos ambientais, a gente pensa que isso é algo que está impactando longe do nosso ambiente. Mas, né, olha só que interessante, a gente acha que são situações, muitas vezes, o próprio nome nos leva a isso, que são situações que acontecem na natureza, no sentido, nas florestas, nos rios, né, no oceano e etc., nos recursos naturais. Só que a gente esquece que ambiente ou meio ambiente é o local onde nós estamos vivendo ou compartilhando uma determinada situação. Então, a minha casa, o meu quarto, a cadeira que eu estou sentado aqui, o meu próprio corpo, ele pode ser considerado um ambiente. Então, quando a gente fala de impactos ambientais de combustíveis, de uma maneira geral, eu coloquei fósseis porque eles impactam mais, mas todos impactam. Quando a gente fala, então, disso, a gente está tratando de situações, né, de despejo, de descarte, de eliminação, de substâncias de natureza química que, quando entram em contato com o meio natural, seja ele urbano ou não, quando ele encontra esses meios e as substâncias que fazem parte desse meio, elas podem reagir formando, assim, efeitos nocivos, seja para o meio ambiente, natureza, como propriamente dito, seja para o local urbano, o meio urbano que a gente vive, que também não deixa de ser um meio ambiente. Então, quando a gente trata de impactos ambientais, Ô, Gustavo, você tá sem voz. o movimento da sociedade, elas estão juntas, então, a partir do momento que Não é ocorre. só eu. Só o meu que tá travando? O meu está Travou para sem voz. vocês? A minha internet deve estar instável, pessoal, então. Travou em qual parte? Uns Oi? um minuto atrás, a voz parou de sair. Tá, mas vocês não escutaram o que eu falei nesse trecho? Oi? Eu parei em alguma coisa, você não entendeu mais. Você não tá entendendo nada? Eu tô travado desde o primeiro momento que eu tô falando com vocês? Não, Gustavo, você falou um pouco. Parou. Você começou a falar, aí sua voz travou, a gente não entendeu mais nada depois Tá. disso. Então, quando a gente fala desses impactos, a gente está tratando desse tipo de fenômeno. De que fenômenos? Fenômenos que vão levar em consideração tanto a forma de extração, né, que vão gerar impactos no local onde se está acontecendo esse processo, tanto no seu uso no meio cotidiano, urbano ou qualquer outro tipo de meio também. Então, quando a gente fala de impactos ambientais, nós queremos retratar quais são as interferências, principalmente antrópicas, né, que acontecem por meio de substâncias químicas no nosso ambiente. E o que essas substâncias químicas, quando em contato com os materiais que já existem no ambiente, seja ele urbano ou não, tá? O que elas provocam? Seja de efeito para a própria saúde humana, seja de efeito para o próprio meio. Então, toda vez que a gente pensar em combustíveis fósseis, queimas de combustível fóssil, extração de combustíveis fósseis, a gente precisa relacionar todos esses fenômenos, essas situações, não apenas com a vantagem, né, que a gente já falou sobre isso, mas a gente precisa relacionar também com quais impactos essas atividades
estão provocando no nosso sistema, ecossistema ou sistemas de uma maneira geral. Então, esse tipo de situação é o que vai ser exposto aqui. Aí, então, a gente já está, assim, careca, vamos colocar careca de saber, pode ser até uma frase meio, sei lá, né? Então, a gente já está, assim, a gente já sabe bastante desse tipo de conceito, tá? A gente já passou por esse tipo de informação já em vários momentos da nossa vida. E aí, que tipo de situações são essas que impactam aí os nossos meios? Bom, depende do tipo de material. Então, quando eu observo o petróleo, e os seus derivados, quando eu observo o carvão mineral e seus derivados, quando eu observo até mesmo a produção, lembra quando a gente estava comentando sobre o etanol, o biodiesel, a produção dos biocombustíveis, como que isso tudo, como que todas essas atividades impactam aí no nosso meio? E aí a gente tem uma série de coisas. Esses impactos, eles podem acontecer por meio de descarte de resíduos sólidos propriamente ditos, descartes de rejeitos de natureza líquida ou gasosa, então você tem aí o descarte irregular de substâncias em vários estados físicos de matéria, tá? Esse descarte irregular, principalmente dessas substâncias, vai provocar reações, ou seja, essas substâncias, quando entram em contato com o meio em que ela está sendo despejada, elas tendem a provocar reações nesse meio, ou seja, transformações nesse meio que muitas vezes são transformações negativas, ou seja, são transformações que vão causar algum prejuízo, seja a nível de ser humano, de sociedade humana, seja até mesmo a nível microscópico, quando você altera ali o padrão de micro-organismos que fazem parte da região, e a partir daí você começa a causar um desequilíbrio. Quer ver um exemplo que a gente vai falar? O descarte de esgoto que acontece aí na Lagoa do Aviso, né, em várias lagoas de Linhares. Esse descarte, ele é um tipo de impacto, não é um impacto relacionado aos combustíveis, mas é um tipo de impacto indiretamente ligado. Porque se você monta uma cadeia, você consegue perceber relações. Parece até teoria da conspiração, mas é verdade. Então, esse descarte irregular desse material sólido, líquido, né, desses dejetos que vêm da casa, desse material não útil, acaba provocando o quê? Muitas vezes esse descarte está carregado, né, esse material está carregado de fósforo, nitrogênio e outros tipos de elementos, de substâncias químicas à base desses elementos, que sabe o que faz? Faz com que ocorra o crescimento exagerado de plantas aquáticas, etc., de até mesmo micro-organismos. E esse crescimento exagerado de plantas, de micro-organismos, acaba gerando um processo aí que nós conhecemos como eutrofização, né? Então, quando você cria esse tipo de problema, pessoal, tem alguém com áudio ligado aí. Diana. Pronto. Então, esse tipo de descarte acaba gerando esses problemas. O que a gente vai focar aqui é quais são os principais poluentes emitidos pelos combustíveis fósseis ou não pelos combustíveis de uma maneira geral, principalmente quando são queimados. Mas não esqueçam de que há o impacto desses materiais não somente na queima, no seu consumo diário, né? Há também o impacto na extração, no transporte, em toda a cadeia de produção desses materiais, ocorre impactos de maior ou menor grau no meio ambiente, tá? No caso aí, o que é importante também, né, tudo é uma questão importante, mas o que é legal da gente saber aqui, se a gente vai trabalhar com os combustíveis fósseis, lembra que a gente conversou uma vez que é muito comum, e vai ser comum a partir desse momento, entender a reação de combustão? Por quê?
Porque as diversas substâncias químicas produzidas pelas transformações que os combustíveis fósseis sofrem, elas normalmente, ou grande parte delas, na verdade, tem natureza gasosa. Então, elas são produzidas, na verdade, por meio da queima desses materiais. Ok? E aí a gente tem o seguinte, marquem aqui, ó. Nessa parte já começamos, eu já dei os principais tipos de rejeitos e quais substâncias que são importantes ou que têm uma importância significativa na hora que a gente vai resolver a questão ou na hora que a gente vai analisar o impacto. Eu vou ser mais específico agora. O impacto da queima dos combustíveis fósseis. Por que queima? Porque o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, as demais substâncias que a gente vai ver, algumas, tá? São produzidas durante esse processo, do processo de combustão. Por isso que quando a gente estava estudando ali os combustíveis fósseis, eu falei, olha, é importante saber diferenciar o que é uma combustão completa de uma combustão incompleta. Por quê? Porque a combustão completa e a combustão incompleta, elas vão gerar produtos, resíduos, que impactam no meio ambiente. Que resíduos são esses? No caso da combustão incompleta do material, isso ocorre, por exemplo, pessoal, uma combustão incompleta, já viram? Provavelmente sim, porque a gente trafega na rua com bastante constância, não agora, mas trafegava. Carros com o escapamento de gás do carro emitindo uma fumaça muito preta e densa, tá? Aquela fumaça preta e densa ali, ela é resultado de duas coisas. Da queima incompleta do combustível. Não chega oxigênio suficiente no motor por N fatores, tá? Sujeira, que seja. Diversos fatores que vão interferindo isso. Mas o motor não recebe oxigenação suficiente, então a queima do combustível ela passa a ser incompleta. Fora que também o próprio combustível pode ter adulteração. Então, essa queima incompleta, ela gera, por exemplo, um dos principais produtos é o monóxido de carbono. Mas ela pode gerar também, o que a gente vai ver depois, é a fuligem. Então, que é o carbono sólido, né? O carvão que a gente conhece. O monóxido de carbono é uma das substâncias emitidas na queima, principalmente de combustíveis derivados do petróleo, tá bom? Quer dizer, de combustíveis derivados do petróleo, não. Vou ser mais específico, de combustíveis de uma maneira geral. Porque quando se queima tanto o biodiesel quanto o etanol, ele também pode gerar uma combustão ou uma queima incompleta, e aí você tem um processo de produção do monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono é uma das substâncias que impactam ou que tem algum efeito sobre o meio ambiente. Aí a gente vai ver por que esses efeitos acontecem na forma das reações químicas. Então, veja, ó, é tóxico, é um gás tóxico, porque ele compete com o ferro ali na hemoglobina, reage com a hemoglobina, e essa competição acaba gerando aí situações no corpo humano, né? Fenômenos no corpo humano, como, por exemplo, você vai sentindo o seu corpo ficar mais tonto, menos oxigenado, obviamente, né? O gás carbônico está competindo, então ele vai deixar menos oxigenado. É o que acontece com a pessoa, com o fumante. Então o fumante ele ingere o monóxido de carbono, né? E esse monóxido de carbono torna ali, ó, menos oxigenado o sangue. Isso é muito comum, não sei se vocês já viram filmes em que as pessoas ligam o carro, aí tapam o escapamento do carro. Por quê? Porque aí o oxigênio não circula, o motor que está ali girando, queimando o combustível, ele vai produzir monóxido de carbono, e aí o que vai acontecer? A pessoa ela vai perdendo os seus sentidos. Por quê? O monóxido de carbono em contato com as nossas células diminui, ele compete com o oxigênio, desculpa, não com o ferro, mas com o oxigênio que fica disponível para ser transportado ali. Então, acaba prejudicando o transporte de oxigênio no corpo. O dióxido de carbono,
Aí a gente não precisa falar, é um gás que está relacionado principalmente ao chamado efeito estufa. A gente tem que lembrar que esses efeitos, né, que muitos aqui que a gente vai ver, são efeitos naturais. O que isso quer dizer? São efeitos que já acontecem no planeta. Só que essas ações que a gente está estudando, elas são responsáveis aí por intensificar esse efeito sobre a natureza. A fuligem é outro tipo de substância química produzida na queima incompleta, na combustão incompleta, tá, dos combustíveis de uma maneira geral, e ela é uma fumaça mais densa, mais escura. Por quê? Porque a fuligem é constituída normalmente por carbono sólido. Só que a gente tem que pensar, nossa, são pedras. Quando a gente pensa no estado sólido, normalmente a gente associa com algo muito grande ou pesado. Não. Um grão de areia ou um grão de poeira que está circulando na atmosfera é uma partícula sólida, só está em menor tamanho. Então, a fuligem é carbono sólido, tá? Que vai ser emitido aí por escapamento de carros, principalmente a gente vê isso nos escapamentos de carro, caminhões antigos que passam acelerando quando queimam o óleo diesel, né, para fazer a movimentação do motor, eles liberam uma grande quantidade desse tipo de material, tá? E a fuligem, ela é aquele... Vocês já viram queima de alguma coisa, evidentemente, e já devem ter visto que quando queima, alguns pedacinhos do material vai se soltando. Isso é muito comum, por exemplo, quando eu vi aqui, quando queimavam os canaviais aqui próximo. Aí muita fuligem ia sendo emitida, ou seja, muito carbono no estado sólido, e isso ia grudando. Isso pode gerar o quê? Problemas respiratórios, problemas sanguíneos e uma série de outras coisas. Mas, principalmente aqui, está atrelado com as questões de impactos sobre os ambientes aquáticos, tá? Também, não só, mas também, e aéreos também. Óxidos de enxofre, muito importante. Então, marquem isso daqui. Marquem essa reação, principalmente os produtos da reação. Nomeie os produtos da reação. Por quê? Enxofre, os óxidos de enxofre são emitidos juntamente com a queima dos combustíveis fósseis. Então, quando você tem lá, por exemplo, o diesel S10, diesel S32, S500, nanana, o diesel é um material extraído do petróleo, beleza. Só que a gente sabe que o petróleo ele não é puro, no sentido de que ele não é uma substância formada, ou um material formado exclusivamente por hidrocarbonetos. Existem junto do petróleo traços de enxofre, nitrogênio, de uma série de outros materiais. As refinarias, elas procuram diminuir os traços desses materiais no produto final, né? No caso do diesel e etc. Gasolina também, qualquer produto derivado do petróleo. Então, elas procuram reduzir esse teor de enxofre que existe no petróleo, mas não dá para zerar. Então, como não zera, toda vez que queima o combustível fóssil, você também está queimando ao mesmo tempo enxofre, né? Materiais com enxofre. Esses materiais, olha só, o enxofre presente na amostra reage com o oxigênio, uma queima, produzindo o SO2. Essa molécula de SO2, ela não vai escapar e sumir. Ali está acontecendo várias reações ao mesmo tempo. Ali aonde? Dentro do motor do carro ou em qualquer lugar que eu esteja queimando combustíveis de uma maneira geral. O SO2 vai reagir com o gás oxigênio, vai produzir o SO3. Ao produzir o SO3, ele reage com a água, que pode estar na atmosfera ou dentro do próprio veículo, e produz o H2SO4. Mas isso daqui é mais comum na atmosfera, tá bom? Essa última reação ela é na atmosfera que acontece em maior proporção. E o que isso daqui tem a ver com os impactos? O que tem a ver a emissão de enxofre pela queima do combustível fóssil e a produção de ácido sulfúrico, né? Já até falei o nome, de H2SO4 na atmosfera?
chuva ácida. Efeito estufa, chuva ácida. Nitrogênio, chuva ácida. Então, ó, o H2SO4, o HNO3, eles são substâncias químicas que vão impactar aí na produção ou no fenômeno de chuva ácida. O nitrogênio ou os óxidos de nitrogênio têm a mesma característica. O negócio é o seguinte, é que como você tem nitrogênio disponível na atmosfera, né? A atmosfera é constituída por uma parte por nitrogênio. Esse material, juntamente com o oxigênio, está entrando pelo motor. Então, percebe que não necessariamente a amostra ou o material combustível, petróleo, qualquer que seja, tenha que conter o nitrogênio ou tenha que conter o enxofre, ele contém de fato. Mas o nitrogênio não é o caso. Por quê? Porque o nitrogênio ele está disponível na atmosfera. Então, quando o motor ou o local que está queimando utiliza o ar atmosférico, né, o oxigênio do ar atmosférico para queimar, o nitrogênio que está ali acaba também sofrendo uma reação, porque ele vai ser queimado, produzindo aí óxidos de nitrogênio. Esses óxidos, assim como os óxidos de enxofre, marquem quem são os óxidos de enxofre, o ácido produzido. Coloque o nome deles. Atenção a essa sequência de reações aqui. As reações de monóxido de carbono e dióxido de carbono eu já mostrei nas combustões. É lá. Aqui eu estou mostrando a combustão, a queima dos compostos de enxofre. O que é importante? Saber a reação e o que é produzido em cada etapa da reação. Por quê? Porque o produto final desse processo é um ácido e vai impactar na chuva ácida. Aqui o do nitrogênio, o mesmo processo. Você tem nitrogênio, só que aí você percebe outros caminhos para o nitrogênio, não somente o contido nas amostras, mas o próprio nitrogênio atmosférico, auxiliado pela energia ali do motor, queima, produz óxidos de nitrogênio. Então, quais são esses óxidos? Nomeie. E a partir dessa produção de óxidos, a gente tem aqui a produção de um ácido, que também vai ser responsável por diminuir o pH da chuva, fazendo o processo de chuva ácida. Existem outros? Existem N substâncias. Hoje em dia, você sai na rua, você já está respirando poluição. Não tem jeito, tá? Não tem jeito mesmo. Então, são partículas sólidas, partículas de outros compostos orgânicos, como aqui o etileno, tá? Particulados de substâncias de uma maneira geral. Aqui, por exemplo, ele traz o exemplo de cetonas e aldeídos voláteis, né? Que aí acabam sofrendo. A gente tem que pensar que isso vai para algum lugar, né? O fenômeno está acontecendo, mas está indo para algum canto. Se há uma evaporação ou uma utilização, é claro que isso daqui é baixa quantidade, tá? Mas eles estão presentes na atmosfera. Esses compostos, quando eles estão se volatilizando ou se transformando em gás, eles continuam na atmosfera. Então, existem, além desses principais, outros compostos que vão também provocar certos tipos de fenômenos. No caso aqui do etileno, por exemplo, o etileno, que é o etino, tá? Etino, ó, C2H4. O etileno ele vai provocar esse fenômeno aqui, conhecido como smog fotoquímico, tá? Os mais comuns são a chuva ácida e o efeito estufa, mas também é importante essa névoa, né, que parece estar obscurecendo as coisas. Então, esse smog, essa fumaça que vai atrapalhar a ação da luz do sol sobre o ambiente. Olha lá como é na China, é ótimo. Mas essa imagem ela retrata muito bem. Ocorre uma reação entre a substância liberada e o meio.
e essa reação produz essa névoa densa, olha só, que encobre a emissão ou a chegada de radiação luminosa sobre o local em que ela está acontecendo. Então, são efeitos que impactam ou não, que têm um impacto bem gritante na nossa sociedade. Vocês têm alguma coisa para falar? Querem falar alguma coisa? Não querem? Sigo o caminho? Não sigo? Querem pontuar alguma coisa? Não? Por enquanto, não. Não, é bem tranquilo esse assunto, é bem tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Agora, deixa eu só pegar os títulos. Ah, tá. Tá. Só pegar os títulos para eu saber o que eu... Não que eu não saiba, mas o que eu vou falar. Bom, o que é a chuva ácida? O que é o efeito estufa? Vocês sabem o que é a chuva ácida e o que é o efeito estufa? Sabem, né? Vocês sabem que ambos são processos naturais, certo? Que eles ocorrem naturalmente. O pH da água da chuva, naturalmente, em algumas regiões, ele é ácido, pela região mesmo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Região vulcânica. Região vulcânica, quando o vulcão entra em erupção, ele emite grandes particulados de enxofre. Aí você tem que... vulcão, quente, calor, enxofre, queima, produção de tudo isso aqui. Então, quer dizer que numa região vulcânica, a água da chuva, ela, né, próxima ali, ela tende a ter um pH menor. Tende mesmo. Não entende não, ela tem um pH menor justamente por conta dessas emissões. Vulcões ativos, evidentemente. E aí? Tanto a chuva ácida quanto o efeito estufa são efeitos naturais do planeta. As queimas, por exemplo, elas acontecem naturalmente no planeta Terra. Essa queima emite gás carbônico. Essa emissão de gás carbônico não somente queima, mas, né, os próprios processos metabólicos, eles geram gás carbônico também. E a gente sabe que o gás carbônico, ele não é um vilão, ele é importante. Porque o efeito estufa, resumidamente, é o quê? Aquele efeito que vai controlar a temperatura do planeta Terra, né? Impedir que haja um excesso ou um aquecimento muito excessivo do planeta. Então ele controla a temperatura. Bom, era para controlar. Só que a emissão constante de gás carbônico e de outros componentes de carbono. Ah, uma coisa legal também é que o gás carbônico, o CO2, ele pode reagir e formar ácido carbônico também, tá? Então, em menor proporção, ele também impacta um pouquinho no pH. Ele pode ser aí uma substância que ajuda o efeito da chuva ácida, né? O fenômeno da chuva ácida se intensificar. Então, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural que regula a temperatura do planeta, né? Permite a entrada e a saída de quantidades suficientes de energia ou de raios solares na forma de calor. E aí, você pensa o seguinte: se eu estou emitindo uma grande quantidade de gás carbônico, eu estou formando o quê? Uma camada que vai impedir que grande parte desses raios volte para a atmosfera. Aí vai falar assim, mas o cara falou que isso não existe, isso é natural. É natural, claro que é, super natural, muito. Só que o ser humano está intensificando. Ou a gente pensa que o ar, que o carro está queimando a gasolina, o gás vai para onde? Pega um pedaço de papel e joga, todo dia pega um pedacinho de papel e joga dentro do seu quarto e não tira dali. O que vai acontecer com o passar do tempo? Vai acumular um monte de pedacinho de papel. É a mesma história. Então, quando vim com esse papo de que não impacta, isso é um efeito natural, de fato, é um efeito supernatural, só que está sendo intensificado, e isso a gente não pode negar. Então, toda
tanto a chuva ácida quanto o efeito estufa, eles são fenômenos naturais do planeta. Só estão sendo intensificados por ações antrópicas, ou seja, o ser humano, por meio da queima, por meio do descarte, por meio, enfim, das ações que envolvem substâncias químicas, do despejo irregular de substâncias químicas no ambiente, estão intensificando esse tipo de efeito. O mesmo acontece com a chuva ácida. Ah, por que que em algumas regiões o pH da chuva é tão baixo assim? Sendo que aquela região nem é vulcânica ou nem tem nenhuma emissão natural de enxofre ou qualquer outro gás. Ah, porque talvez naquela região ela é muito, digamos, urbanizada, né, muito urbana, tem muitos veículos, ou muitas empresas, muitas indústrias. A chuva ácida é muito comum em regiões de muitas indústrias, e que vão emitindo esse particulado, que usam os combustíveis para emitir esse particulado de enxofre. E aí? Se todo dia ela está produzindo aquilo ali, não vai intensificar a chuva, não? Ou melhor, não vai intensificar o efeito da chuva ácida lá, não? Eu acho meio difícil. Então, toda vez que alguém tenta me convencer assim, ou eu ouço uma notícia, o efeito estufa não existe, o aquecimento global não existe. Vocês estavam na sala bem no início do ano, eu acho que foi justamente na turma de vocês. Está um calor insuportável e ar-condicionado quebrado e etc. Faz o teste. Imagine, é claro que a Terra é muito maior. Imagine que a sala é o planeta Terra. Fecha as portas todas da sala e todo mundo começa a respirar ali dentro da sala. O que vai acontecer? Vai aumentar o calor, lógico. Porque além de estar sendo produzida a energia, o gás carbônico que está sendo produzido na respiração, ele tende a prender isso. Eu posso pegar um estudo, eu não lembro onde eu li, mas a configuração geométrica do gás carbônico, ela não é a configuração porque ela é linear, mas a forma como ele se dispersa no espaço, ela impacta numa maior ou menor absorção. Olha só que interessante. Então, tudo isso que a gente faz, todas essas ações que a gente faz, elas acabam impactando em maior ou em menor grau. E se eu faço todo dia, obviamente que isso vai se acumular, né, gente? Não tem para onde ir, para onde vai. Para onde que está indo? Quando você fala que você vai jogar o lixo fora, fora da onde? Para onde? Fora de que lugar? Porque, fora da minha casa, beleza. Sua casa está onde? Está num espaço físico, estado. Está no município, estado, país, Brasil, terra. Pronto, você separa na terra. Então, quando você vai jogar fora da onde? Então, se você está queimando uma substância ou emitindo todo dia, toda hora, toneladas e toneladas dessa substância, para onde isso vai? Lugar nenhum? Some? Não, fica na terra, contido e reagindo e transformando e modificando, e tem gente que se nega a acreditar nisso. Não é uma pauta, vamos botar assim, não é uma pauta esquerdista, não é uma pauta direitista, não é uma pauta anarquista, não é uma pauta... É político, porque infelizmente torna-se um evento que não deveria ser político, a gente consegue tornar político, mas os efeitos, eles estão aí para todo mundo ver e todo mundo comprovar. Para onde vai isso tudo? Que eu tô emitindo, se eu pegar esse teclado e jogar ele ali e não tirar ele dali, para onde ele vai? Entende? Então, há impactos, sim, em maior ou menor escala. E aqui a gente faz o seguinte, ó. Aqui são os impactos que eu estou vendo, né? Estou vindo falando já desde sempre dos combustíveis de origem de petróleo, né, fósseis, e os combustíveis aí de uma maneira geral. São feitas, tá, pessoal, ações para minimizar esse tipo de efeito. Essas ações, elas vão desde utilização de substâncias químicas que anulem esse efeito adverso provocado, né, chuva ácida, gás carbônico, seja também por uso de tecnologias que reduzem essas
esses impactos. Sejam tecnologias que mudam a fonte de combustível, sejam tecnologias que fazem, por exemplo, como os conversores catalíticos aqui, ó, que vão transformando, isso já é bem comum, ó, vão transformando esses materiais que poderiam causar certos fenômenos em uma quantidade de materiais, olha lá, ó, transforma, por exemplo, CO2, CO, NO2, todos esses materiais em gás carbônico, então tá vendo que continua impactando, mas agora impacta menos, e nitrogênio, que já faz parte da atmosfera. Então, tecnologias que permitam minimizar minimizar os efeitos dessas substâncias, tá? E também a utilização de combustíveis renováveis, mas aí os combustíveis renováveis, a gente sabe que mesmo que ele seja renovável, ainda ocorre um impacto da sua queima sobre o meio e da sua cadeia de produção, tá? Faz a relação. Perguntas? Dúvidas? Alguma coisa que você queira falar? Queira pontuar? Eu acho que eu entendi tudo direitinho. É um assunto Eu acho. Não, eu tenho certeza que você entendeu tudo direitinho. Eu tenho certeza. Porque é um assunto muito comum, que é um assunto que, esses assuntos que a gente está vendo hoje, eu nem fico muito focado nele. O que eu gosto de pedir para vocês aqui, estudem as reações. Combustão, qual o produto da combustão, entenda o que aquela substância produzida ali, como o produto da reação impacta no meio. Aí as reações de combustão é importante porque produz gás carbônico, fuligem e CO, monóxido de carbono. A reação de queima do enxofre, aquela sequência de etapas que mostra como é produzido o ácido sulfúrico, um dos constituintes da chuva ácida. A sequência de queima do nitrogênio. Eu estou olhando para mim na tela do computador, porque minha tela é desse tamanho. Então, a sequência de reações do nitrogênio fazendo o quê? Impactando depois aí na formação do ácido nítrico e intensificação também da chuva ácida, tá? Então, essas reações são importantes. Saber as equações, o nome dos produtos, veja nome e fórmula do produto, porque muitos exercícios ele só traz o nome. Então, você tem que saber o que é um trióxido, um tetraóxido, um monóxido, um dióxido de alguma coisa, tá bom? E aí você consegue chegar às conclusões, por quê? São assuntos que já vêm sendo tratados com a gente, seja na mídia, seja na escola mesmo. A gente já tem um contato muito grande com esses assuntos. Eu acredito que, esse capítulo seja o menor dos problemas de vocês dentro da química orgânica. O menor, tá? Beleza? Tudo Beleza. bem? Então, pessoal, eu acho que essa é a nossa última aula antes desse recesso. Vocês vão ter uma semana aí de recesso. E é isso, descansem um pouco, respirem um pouquinho e bola pra frente. Daqui a pouco a gente tá junto de novo. Eu acho e espero logo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado. Vou liberar a sala aqui porque o outro professor pode entrar. Até a próxima aula, tá bom? Tchau.